Olá a todas e a todos. Hoje, dia 4 de junho de 2020, em meio a esse isolamento social, fazendo essa apresentação em casa. O título desse trabalho se chama Conta a História da Arte, Mulheres e o Poder da Escrita. Essa proposição, essa ação, ela surgiu há aproximadamente 3 anos, de uns 3 anos para cá, na verdade. Ela não surgiu por acaso, foi todo um processo para que eu pudesse entender esse meu lugar enquanto artista, mulher, e me entender enquanto feminista. Então, essa ação ela é sobre mim, sobre muitas mulheres que estão caminhando comigo ao longo de uma pesquisa, ao longo de um trajeto que eu venho traçando. E eu quero muito enfatizar que esse projeto, esse processo de autoconhecimento, ele surge muito a partir de uma necessidade e de inquietações a partir de autoras e de mulheres que se utilizam da palavra, se utilizaram da palavra como ativismo social. Então eu aprendi muito com o movimento feminista negro, o movimento feminista indígena. Eu estou aprendendo, na verdade, mas eu vejo que dentro desses movimentos que nunca fizeram parte do meu cotidiano, é que realmente eu mais aprendi e pude estar repensando outras práticas. Então esse nome Contra a História da Arte, ele vem muito nesse desejo de pesquisar sobre uma história não oficial, aquela história não descrita nos livros, então digamos que é oficial, né? Então, com o tempo de pesquisa, eu fui percebendo e fui conhecendo tantas e tantas mulheres que estão realizando seus projetos e que, de uma forma particular ou não, ou coletiva, elas estão ressignificando esse lugar. Então, são mulheres que estão escrevendo sobre diversos tipos de feminismos, ou não necessariamente dos movimentos feministas, mas escrevendo em primeira pessoa sobre memória, sobre relacionamentos. Então hoje, essa ação, o que eu vou mostrar para vocês, é um recorte do que eu tô lendo, vivendo e tô muito, principalmente, aprendendo. Então aqui hoje eu vou fazer a leitura de 4 escritoras que eu acredito serem muito importantes no desenvolvimento desse pensar, dessa escrita, como uma forma de se colocar no mundo. E aí a escolha desses textos, os 4, eles foram pensados na relação sobre relacionamentos. Então os 4 vão ter esse assunto em comum e que para mim é super importante, principalmente nesse momento de isolamento social, em que eu vi muitas notícias sobre o aumento de violência doméstica e o aumento de divórcios. Então, esse assunto do relacionamento tem ficado muito na minha cabeça ultimamente. E de quantas mulheres estão passando nessa situação. De quantas e como que elas estão passando. Então, essa ação é só um pedaço do que eu venho pensando e o que eu tenho sido muito influenciada. Então, também espero que daqui vocês possam conhecer mais sobre essas tantas mulheres. Eu poderia tratar de muitas outras que eu ando lendo e mulheres importantíssimas para a nossa história. E por isso a escolha de trazer mulheres, porque é sobre representatividade, é sobre falar de mulheres que devem sim ocupar mais espaços. Mulheres trans, mulheres cis, mães, trabalhadoras, estudantes. Então é sobre um universo inteiro e sobre muitas mulheres que muitas vezes não têm essa possibilidade de falar. Então eu acredito que esse momento seja de extrema importância e antes também de começar eu quero muito agradecer ao SESC por esse momento e parabenizar também a instituição por estar também possibilitando a gente a investigar outros caminhos. Foi uma proposta que eu escrevi presencialmente, então ressignificar esse lugar de fazer dentro de casa é extremamente importante. E então quero agradecer aqui ao SESC por estar possibilitando esse momento com vocês.
Eu acredito também que nesse momento que a gente está vivendo, com algumas notícias e sobre muitas coisas, né, que andam acontecendo nesse trajeto, eu quero muito iniciar essa leitura com uma autora que para mim foi e é de extrema importância, que é uma autora de Belo Horizonte, que é a Conceição Evaristo, e é uma autora que me fez enxergar muita coisa sobre feminismos. Ela, enquanto uma mulher negra, que veio da periferia, que fala sobre memória, então para mim ela é um exemplo de resistência e uma mulher que utiliza da palavra como ativismo social. Esse conto que eu vou ler agora para vocês se chama Maria e está dentro do livro chamado Olhos d'Água, que é um livro belíssimo. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, leiam, porque vale muito a pena. Então, Maria. Maria estava sentada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca a laser corta até a alma. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria baixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades. Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos 2 no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam de gêmeos, e da alegria dele. Que bom, nasceu, era um menino, e haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de uma outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, a tamanha é a saudade. Tô sozinho, não arrumei ninguém. Não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os 2 filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria,
Não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. Maria? O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco de saudade no peito dele. Desta vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou alto, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, da morte. Sim, da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá atrás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca a laser que parecia cortar a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. E aí foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela havia amado tanto. Ouviu uma voz. Negra safada! Vai ver que estava de coleio com os 2. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou. Lincha! 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 Os passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Eu conheço essa mulher. Ela sai todo dia para trabalhar. Ela toma esse mesmo horário. Toma o ônibus comigo. Estava vindo do trabalho. Da luta para sustentar os filhos. Lincha! 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 Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iam gostar de melão? Tudo foi tão rápido
tão breve. Maria tinha saudade de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo e um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortavam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado. Um abraço, um beijo e um carinho. Um capítulo sobre ele. Ele achava que esta seria uma narrativa sobre ele. Hoje eu parei um pouco e pensei, é sobre nós e sobre mim. Nunca sobre ele apenas. Pois quem será essa criatura malévola que reclama para si o título de herdeiro do diabo e que vive confabulando sobre o dia em que vai voltar à terra do Pai para tratar das políticas sobre a herança? Quem será esse homem de 20 e poucos anos, de pele branca e bochechas rosadas, pernas e braços morenos do sol, que me disse outro dia que quando era criança sonhava em ter um carro bem grande para sair pelas ruas atropelando gente pobre? Quem será esse adulto, de lábios cheios e macios, deslumbrado, que pensa com frieza e lógica, que abomina as correntes esquerdistas e as perspectivas socialistas, que vê com escárnio os exageros da luta feminista, que fica entediado com a estupidez apressada das pessoas e a incompetência dos indivíduos no exercício das suas profissões? Quem será esse que dorme e acorda ao meu lado e cujo cheiro está impregnado nos panos da cama? Porque eu olho, mas não vejo. Não sei quem é essa pessoa. Quando está tirando a barba ou depois do banho. Quando está de frente para o espelho, limpando o rosto com algodão ou tirando a sujeira dos ouvidos com um cotonete. Quando está usando o computador e dando cliques infinitos com aquele maldito mouse. Quando está matando criaturas disformes em um game qualquer. Quando sai de casa para ser professor de adolescentes desavisados. Quando volta cansado e de mau humor. Quando não me beija, ou abraça, ou diz qualquer coisa afetuosa. Quando me magoa e nunca pede desculpas. Quando perde a paciência comigo. Quando nunca demonstra em seus olhos outra emoção além do nada e do desprezo. Quando só ele sabe o que pensa e sente, e eu continuo na mais amarga e dolorosa ignorância. É uma fina egoísta, a criatura infernal, e existe só para si e para o bem dos seus caprichos. Não é preciso muito para concluir que a pergunta certa neste mundo não é para desvendar quem é esse ser maligno. Mas quem sou eu, que o ama e aceita e continua ao seu lado? Quem sou eu?
Era uma quinta-feira típica pelo que me lembro. A luz do sol me deu um beijo de bom dia nos cílios. Lembro de cada detalhe. De sair da cama. Fazer café com o barulho das crianças brincando lá fora. Escolher uma música. Encher a lava-louças. Lembro de colocar um vaso de flores no meio da mesa da cozinha. Só quando o apartamento ficou imaculado, eu entrei na banheira e lavei ontem dos cabelos. Me decorei. Como as paredes de casa não eram decoradas, com quadros, prateleiras, fotografias. Pendurei um colar no pescoço, enganchei os brincos, passei batom como se fosse tinta. Prendi o cabelo para trás. Era uma quinta-feira típica. Nos encontramos numa reunião de amigos. No fim, você ofereceu uma carona para casa. E eu disse sim, porque nossos pais trabalhavam juntos. E você tinha jantado com a minha família tantas vezes. Mas eu deveria ter desconfiado. Quando você começou a confundir uma simples conversa com uma oferta. Quando me falou para deixar o cabelo solto, quando em vez de me levar para casa, em direção ao cruzamento luminoso, de vista e vida, você deu a volta e seguiu pela via que não dava em nada. Perguntei aonde você me levava. Você perguntou se fiquei assustada. Minha voz se jogou do parapeito da garganta, caiu no asfalto do ventre e passou meses escondida. Todas as partes de mim apagaram a luz. Fecharam a cortina, trancaram a porta e eu me escondi lá no fundo de um armário da minha mente. Enquanto alguém quebrava a janela, você. Arrombava a porta, você. Levava tudo e depois me levava junto, foi você. Que se atirou em mim com garfo e faca. Os olhos brilhantes de pessoa faminta, de quem não comia nada havia semanas. Eu era 50 quilos de carne vermelha que você abriu e rasgou com as unhas, com quem raspa as sementes de um melão. Eu gritei chamando a minha mãe e você pregou meus pulsos no chão. Fez dos meus seios 2 frutas roxas. Esta casa ficou vazia agora. Sem gás, sem luz, sem água corrente. A comida ficou podre. Dos pés à cabeça estou coberta de poeira. Moscas, teias de aranha, larvas. Chamem o encanador. Meu estômago virou do avesso. Não parei mais de vomitar. Chame o eletricista. Meus olhos perderam o brilho. Chamem alguém que me lave e me ponha para secar. Depois que você invadiu minha casa, ela nunca mais pareceu minha. Não consigo receber um novo amor sem ficar enjoada. Eu perco o apetite. Eu perco o sono depois do primeiro encontro. Fico só pele e osso. Até de respirar eu esqueço. Toda noite meu quarto vira um hospital psiquiátrico. E os ataques de pânico fazem homens virarem médicos para tentar me acalmar. Todo homem que me toca parece você. Os dedos você, lábios você, e de repente não são mais eles por cima de mim. É você. E eu cansei. Eu cansei de fazer tudo do seu jeito. Não deu certo. Passei anos tentando entender como eu poderia ter evitado, mas o sol não evita a tempestade. A árvore não evita o machado. Não posso mais me culpar por ter um buraco do tamanho da sua virilidade no peito. Carregar sua culpa é um fardo. Vou deixá-la. Cansei de decorar a sala com a sua desonra, como se fosse minha. É pesado demais andar pela rua com o que as suas mãos fizeram e não foram as minhas.
verdade me vem de repente. Depois de anos de tempestade, a verdade vem como a luz do sol, que se derrama pela janela aberta, que demora, mas chega. E agora o círculo se fecha. Só uma pessoa despedaçada poderia buscar significado entre as minhas pernas. Só uma pessoa completa, inteira, perfeita, pode sobreviver a isso. Só um monstro é capaz de roubar uma alma. Só quem luta recupera. Vim ao mundo com esta casa. Abro todas as janelas, deixo o ar entrar. Coloco um vaso de flores. No meio da mesa da cozinha, acendo uma vela. Encho a lava-louças com todos os meus pensamentos até que fiquem maculados. Limpo os armários e depois quero entrar na banheira. Lavar o ontem dos meus cabelos. Decorar meu corpo com ouro. Escolher uma música. Relaxar. Botar os pés para cima e aproveitar esta tarde de quinta-feira típica. Esse livro se chama O que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur. Essa autora é uma autora indiana, muito jovem. Ela, na verdade, todas as autoras são muito jovens, é o que eu acho lindo aqui. Porque a gente pode repensar muitas coisas, e esse livro, assim como o da Cadantas, que foi o anterior que eu li, é um livro que se chama Boca de Cachorro Louco. São livros que me fizeram repensar muito sobre os relacionamentos que eu tive. Relacionamentos que foram abusivos e que muitas vezes nós mulheres não reconhecemos e não vimos, não conseguimos enxergar um relacionamento abusivo. Então esse livro, essas leituras, eu dedico a todas essas mulheres que puderam pensar, repensar os seus relacionamentos, o amor e o autoconhecimento. E o próximo texto é de uma autora que se chama Luana Braga. Podem procurar ela no Instagram como Insólita Viagem. E é um texto que está na minha vídeo performance também, chamado Estar Só. E eu quero muito mostrar pra vocês. Quem é tu? Que chega e me olha de longe, me paquera, me olha, me quer. Quem tu é? Que chega e senta e me olha, me pergunta, me segura, me diz, e me pega e me quer, e me segue e não nega. Não me erra, tu me é. Quem é tu que é só amor? Como pode ir tanto? Quando tu aprendeu tanto? Como tu é tu? Quem é tu que sou eu? Ah, como eu te quis. Ah, tu. Que é tu quem me disse que sim e agora diz não. Não? Me maltrata, me distrata. Quem é tu? Sei não. Sei nada de tu. Quem? Não te conheço mais, nem reconheço quem. O que é de tu? Quem é tu? E quem é que vem? Pra cima? Pra cima de mim? Por que tanta fúria? E por que bate? E por que me segura? Quem tu pensa que é? Tanta dor. Eu era tão tua. Mas e agora? Agora não mais. Quem é tu? Quem sou eu? O que foi de nós? Tu nem liga mais. Nem liga. E é teu filho tonto. Não desliga, panaca. Cadê o dinheiro, Soleto?
filha também, babaca. Me respeita, Zé Balela. Quem é tu? E quem sou eu? Eu sou a mesma. A mesma. A mesma? Será? Sou aquela por quem tu... Não sou mais não. E nem tu. Quem é tu? De verdade, quem? E quando ninguém tá vendo, hein? Cadê aquele... o bem? Cadê o amor? Cadê a arte? Onde tá a parte de sermos todos um? Cadê? Quem? Nunca mais tu, nunca mais eu. Cadê quem nós?